Olá pessoal, boa noite. Nós vamos continuar aí a sequência dos estudos, certo? Com a geometria e vamos ver um pouquinho também sobre divisão, tá? Vamos fazer uma recapitulação aí sobre esses temas, tá? Primeiro assunto que eu queria comentar, né? Só uma revisão aí da aula passada, é os casos de semelhança de triângulos. A gente viu lá na aula passada três casos aí de semelhança de triângulos que foram abreviando triângulos por um deltazinho, tá? Por um triângulozinho aí. A gente viu esses casos aqui, olha, a gente viu o caso lado, 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 o caso ângulo, ângulo, ou o ângulo, 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 tá? E o terceiro caso, lado, ângulo, lado, certo? O que é o conceito de semelhança de triângulos? Dois triângulos são semelhantes e não congruentes, porque dois triângulos congruentes são dois triângulos do mesmo tamanho, certo? Se a gente tem um triângulo aqui que tem as dimensões 1, 1, 1 e outro tem as dimensões 1, 1, 1, isso aqui eles são congruentes, certo? Congruentes. Triângulos semelhantes é que, por exemplo, esse aqui é 1, 1, 1, certo? E esse daqui é, por exemplo, 2, 2, 2. Tá? Isso aqui é triângulos. Isso aqui era triângulos congruentes, aqui é triângulos semelhantes, certo? Triângulos semelhantes, eles mantêm uma proporcionalidade entre os lados. Então é como se eu tirasse uma fotografia, ampliasse, ou pegasse uma fotografia e reduzisse, certo? A foto. Mas aí a proporção se mantém. Certo? Eu estou fazendo uma foto ampliada, uma foto reduzida e o que seja. Então o triângulo semelhante são esses três casos aqui. Ou seja, se três triângulos tiverem três lados iguais, como o caso esse aqui, ó, esse aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 4. E aqui, por exemplo, aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 8. Você está vendo que tem uma proporcionalidade entre os lados? Por exemplo, 1 está para 2, assim como 2 está para 4, certo? 1 está para 4, assim como 2 está para 8. Entendeu? Então, o fator de proporcionalidade se mantém aqui, né? Aqui dividindo dá 1/4, aqui dividindo dá meio, entendeu? Tem uma proporcionalidade entre as dimensões do triângulo, então eles são semelhantes. A gente viu um caso lá que era o caso da torre, né? O cachorro tá atacado hoje. Bate o sol aqui na torre, por exemplo, a torre tem 20 metros de altura, certo? E ela faz uma sombra de 10 metros. 10 metros. Aí tem um homenzinho aqui, que tem 2 metros de altura, um homem não tão pequeno assim, e a sombra dele vai ser de 1 metro, certo? Então o que acontece? 20 está para 10, a altura está para a sombra, assim como a altura está para a sombra, certo? 2 está para 1, entendeu? Então esse triângulo aqui é semelhante a este outro triângulo aqui, ó. Porque esse triângulo aqui é um triângulo maior, esse aqui é um triângulo menor, mas eles mantêm a relação de proporcionalidade, tá? Então esse é um conceito bem importante que a gente viu na aula passada, tá? O que a gente pode usar? Uma das aplicações disso daí, ou que temos aí, por exemplo, nas relações do triângulo retângulo. Existe um conceito que eu queria comentar hoje com vocês, as relações do triângulo retângulo. O que são isso? O que é isso?
Se eu tenho um triângulo, primeiro definir aqui o que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, certo? Um ângulo reto. Então, por exemplo, eu pego um triângulo aqui, ó. Vou falar primeiro do teorema de Pitágoras, tá? Esse aqui é um triângulo é um triângulo ABC. Aí o lado que se opõe, os vértices são esses caras aqui, ABC, tá? O lado azinho é o lado que se opõe ao vértice A, tá? Então, azinho, tá vendo o azinho aqui? Ele se opõe ao vértice A. O Bzinho se opõe ao vértice B. Esse aqui é o vértice C, esse aqui é o lado C. Tá? Então essa é a convenção. A gente tem os vértices do triângulo. Aqui a gente tem um ângulo reto, certo? O ângulo A é um ângulo reto. E aí o teorema de Pitágoras, que é a primeira relação do triângulo retângulo, ele diz o quê? Ele diz que a hipotenusa, que esse aqui é o lado que se opõe ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. E esses caras que formam o ângulo reto são os catetos. Então isso aqui é um cateto, isso aqui também é outro cateto, certo? Então o teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, ele fala que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, sendo 5, tá? Essa dimensão sendo 5, isso aqui sendo 3, isso aqui sendo 4, aqui é um ângulo reto, vocês vão verificar que a hipotenusa ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, é igual ao 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. 25 é igual a 9 mais 16. Isso aqui é uma sentença verdadeira, certo? Matematicamente falando. Então isso é uma coisa que se comprova, tá? Tudo bem? Como é que o Pitágoras chegou a isso nessa conclusão? Ele fez o seguinte. Ele desenhou lá num terreno, um triângulo, e aí ele fez um quadrado, ó, isso aqui mede A, ele fez um quadrado aqui, ó, A por A. Isso aqui é 4, isso aqui é 4, essa dimensão é 4, essa dimensão é 4. E aqui isso aqui é um triângulo, certo? Triângulo 2 aqui, um quadrado 2. Aqui é 3, ele puxou 3 para cá também, 3 para cá, ficou um 3 por 3, isso aqui virou uma área 3, certo? E aqui é 5, ele puxou um 5 para cá, certo? O 5 por 5, e aqui é um quadrado que eu vou chamar de quadrado 1. Aí ele viu que a área do quadrado 1 era igual à soma da área do quadrado 2 com a área do quadrado 3. E aí ele viu que essa relação aqui, que é a relação de Pitágoras, é uma relação que vale para qualquer triângulo retângulo. Se ele tiver um ângulo reto aqui, você pode fazer hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Isso é uma coisa importante aí que vocês precisam saber, tá? Uma relação importante também algumas relações importantes que tem aí no triângulo retângulo. Ah, bom, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui antes de apagar. Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, e aqui for 8, aqui for 6, qual que vai ser esse valor x aqui? Sendo que aqui é um ângulo reto. Aqui vai ficar x quadrado é igual a 6 quadrado mais 8 quadrado, certo? X quadrado é igual a 36 mais 64. X quadrado é igual a 100. X igual a 10, certo? Então x aqui, 10. Tudo bem?
Se eu tivesse um triângulo assim, ó, aqui é 13, aqui é 12 e aqui é y. E aqui é um ângulo reto. Qual seria o valor do y? Y quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Tá? Y quadrado é igual a mais 144 é igual a 169. Então y quadrado vai ser igual a 169 menos 144. Que vai dar o quê? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem aí, pessoal. Tá um pouquinho apagado já, né? É igual a 25. Então y vai ser igual a 5. Que o quadrado de 25 é o 5 ao quadrado. O quadrado de 5 é igual a 25. Tudo bem? Estão enxergando aí? Tudo bem. Vamos lá. Então, relação de Pitágoras dá para brincar aí com vários exercícios e é fundamental aí vocês conhecerem as relações de Pitágoras, tá? Só que aí, pessoal, tem mais relações do triângulo retângulo. Eu vou colocar aqui algumas outras relações do triângulo retângulo. As nossas aulas aqui estão ficando densas porque, olha, está começando já a inscrição do Enem, o Enem está se aproximando e tem muita coisa para vocês verem ainda, certo? Eu estou indo mais no passo a passo, mas também preciso dar uns passos um pouco mais rápidos aí para vocês começarem a ver aí a matéria com mais deixa eu acender mais aqui, né? Acho que a luz fica melhor. Então isso aqui, outras relações, ó. Vou colocar relações. Então a gente está vendo aqui as relações do triângulo retângulo, certo? Algumas relações bem importantes são essas seguintes, olha. Se eu considerar um triângulo retângulo assim, ó, tá? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Não, vamos fazer assim, A, B, C. Não, vamos deixar assim, A, B, C, tá? E aí, ó, então o oposto ao vértice A, eu tenho o lado A, tá? Que é esse aqui, A, daqui até aqui. Aí esse cara aqui é o B, que é o B. E esse aqui é o C, tá? Czinho, né? O bicho tá bravo lá. Vamos lá. Aqui é o H. H. Só um minuto aqui, deixa eu tentar acalmar a fera. Vini. Vamos ver se o bicho vai acalmar um pouco aí. Bom, vamos lá. Então aqui o que eu tenho? Aí eu tenho, ó, vamos supor que aqui é o ponto H. Então daqui até aqui eu vou chamar de M. M aqui. E aqui, daqui até aqui. Bom, esse aqui era o H. Vou pôr o ponto H aqui, tá? Daqui até aqui de N. Tá? O que eu quero chegar? Bom, vamos supor, Bom, a altura, ela é a propriedade da altura que ela forma um ângulo reto, certo? Então aqui é um ângulo de 90 graus. E aqui eu tinha um ângulo de 90 graus, certo? Que ela era hipotenusa. Então o AB e o AC são catetos, né? Como a gente viu lá. E o B, opa, aqui eu escrevi errado. Aqui é o C. A,
aqui é o C. Então aqui, ó, o AB e o BC, o AB e o AC são catetos e o BC é a hipotenusa, tá? Hipotenusa. Bom, vamos lá. Aqui é uma relação do triângulo que eu tenho, que o A é igual a M mais N, certo? Esse segmento mais esse segmento dá esse segmento aqui, tá? Se eu fosse calcular a área do triângulo, a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura, né? É base, ó, a área do triângulo, tá? Vou ter um área, vou escrever azão só, vai. Área, vou escrever área do triângulo. É base vezes altura sobre 2, certo? Então, um dos jeitos de eu calcular a área do triângulo seria pegar esta base aqui, vezes esta altura, né? Então seria A vezes Hzinho, que é essa altura aqui, sobre 2. Mas eu poderia também girar esse triângulo aí e considerar se o triângulo assim, ó, faz de conta que eu dei uma rotação no triângulo no sentido anti-horário, tá? Olha só o triângulo, como é que ele ficou agora. Ponhamos, vai. Dá para enxergar na tela aí? Dá. Então, olha, esse triângulo deu um tombo nele. Girei o triângulo. Só que, desculpa, eu tenho que girar, mas eu tenho que manter o A. Eu estou girando no sentido horário, então o triângulo não vai ficar assim, ele vai ficar assim, ó. A hipotenusa vai ficar para este lado aqui, ó. Eu giro, então ela vai ficar assim, ó. Tá? É o mesmo triângulo, só que agora eu dei um giro nele, tá? Então o A ficou aqui, o B ficou para cá e o C foi para cá, certo? E aqui é o ângulo reto, certo? Vamos só para brincadeira aqui, eu vou considerar, ó, que este ângulo B aqui é de 30 graus e o ângulo C é de 60 graus, tudo bem? Só para exemplificar. Então o ângulo B aqui é 30 graus, o 30 graus fica aqui e o 60 graus fica aqui. Eu dei um giro nesse triângulo, certo? Aí, se vocês lembram, AB, a distância AB, ela era C. E a distância BC, ela é chamada BC, era chamada de A, essa aqui. E a distância AC era chamada de B. Então, um outro jeito de calcular a área seria a base C vezes a altura B. Então, é C vezes B sobre 2. Então, uma das coisas que a gente pode concluir aqui do triângulo, né? Se eu cortasse esse cara com esse cara aqui, eu vou concluir que A vezes H é igual a B vezes C. Certo? Isso é uma primeira relação do triângulo retângulo. Tá? Por enquanto, uma formulinha, uma coisa simples aqui, tá? Agora, pessoal, olha, eu vou... Tá vendo? Esse triângulo grandão ABC é o grandão, certo? Mas vamos pegar só o triângulo ABH. E vamos dar uma girada nele para ele ficar na mesma posição. Ó, ABH, só que aí eu vou girar, eu vou desenhar um ABH assim, ó. Ó. O H é esse ponto aqui, certo? Que tem um ângulo reto. O B é esse cara aqui, que tem o 30 graus, certo? E aqui em cima tem o A. Na verdade, esse A, quando ele corta aqui, ó, aqui tem um ângulo e aqui tem um outro ângulo, ó. Aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo. Esse ângulo 90 graus aqui, ele se quebra em duas partes aqui. Mas a gente consegue descobrir qual que é. Você lembra aquela formulinha? Que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, ó. 60 mais 30 mais 90, né, que é o ângulo reto. 60 mais 30 dá 90, mais 90 dá 180.
Soma dos ângulos internos do triângulo, 180. Aqui, pessoal, este ângulo aqui, que a princípio eu não sei quanto é que é, mas eu descubro aqui, esse cara aqui é x, ó, é 30 mais x mais 90 é igual a 180. Então esse x aqui, na verdade, vai ser 60, né? Vai ser 60, porque, por que que é 60? Porque 60 mais 30 mais 90 dá 180. Aí o que que acontece? O AH é essa distância aqui, ele mede H. O BH vale M, certo? BH vale M, esse cara aqui, M. E esse lado aqui vale C, certo? Então você está notando que a gente vai cair naquele caso de semelhança de triângulos, que os três ângulos são iguais? Ó, se esses três ângulos são iguais, esse triângulo grandão, ele é semelhante a esse triângulo pequenininho. Tá? E mais ainda, se eu pegar esse outro triângulo aqui, ó, este outro triângulo aqui, que é o... Ó, esse aqui eu estou chamando de triângulo 1. Esse outro triângulo aqui é esse aqui, ó. Estou chamando de triângulo 2. E desenhar da mesma forma, ó. Desenhar ele da mesma forma, tá aqui, ó. Eles não são congruentes, eles são tamanhos diferentes, mas eles são proporcionais. Isso que eu quero dizer, ó. Os 60 graus é o do lado C, certo? Aqui tem os 60 graus, ó. Aqui tem o C, 60 graus. O que tem o 90 graus está aqui no H. H, 90 graus. Consequentemente, o A vai ser esse cara aqui, certo? Vai ser esse outro ângulo aqui, que é o dois tracinhos aqui. Mas esse dois... esse ângulo aqui, que é o A, a gente consegue descobrir, ó. Porque, ó, se aqui é a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Aqui é 90. Aqui é 60. Quanto tem que ser aqui para completar os 180? Tem que ser 30, certo? Tem que ser 30. Porque 30 mais 60 dá 90, mais 90 dá 180, certo? É isso aí. Ó, agora o que que é? O HC, o HVC, ele é o N, é esse cara aqui. O H vezes A é o H. Do segmento HA, ele mede H. Tá aqui. E este daqui que é o AC é o B. O AC é o B, certo? Aí, pessoal, eu já tenho outras relações para tirar. Por exemplo, se eu pegar essa hipotenusa sobre B, ó, hipotenusa A sobre B, posso escrever isso, certo? Hipotenusa sobre cateto é igual a hipotenusa, que é C, sobre cateto, que é H. C sobre H. Tá? É uma das coisas que eu posso fazer. Que é também igual a hipotenusa sobre N. Então é B sobre N. B sobre N. Certo? Isso aí são relações de proporcionalidade, tá? Essas relações são úteis porque elas garantem uma facilidade de a gente calcular essas distâncias aqui no triângulo retângulo, entendeu? O que eu posso fazer aqui? Só um momentinho aqui. O que eu posso fazer aqui? Posso criar outras relações, pessoal. Eu posso, por exemplo, criar a relação A sobre C eu posso criar essa relação aqui, ó. H sobre M é igual a N sobre H. Então, ó, por exemplo, ó, H sobre M. Então, cateto está para cateto, assim como cateto está para cateto. Nessa ordem, certo? Então, o que eu descobri aqui? Eu multiplico em cruz aqui.
fica H vezes H dá H ao quadrado, M vezes N é igual a M vezes N. Isso aqui é uma relação que eu posso dizer que vale para o triângulo retângulo. O que eu posso dizer mais aí? Que o... Ó, eu posso pegar, ó, A está para C. A está para C. Assim como C está para M. Assim como C está para M. Se eu multiplicar em cruz aqui, também vou chegar aqui. C ao quadrado é igual a vezes M. Entendeu? É uma outra relação. Eu poderia também fazer o seguinte, ó. Fazer essa relação aqui, ó. A está para B. Ó, A está para B. Hipotenusa está para cateto. Assim como B está para N. B está para N. Aí o que eu faço aqui? Multiplico em cruz, vai ficar B ao quadrado é igual a vezes N. Entendeu? Que é um N. Deixa claro aí, porque na lousa não fica legal, né? Então, pessoal, essas relações são muito importantes, porque se eu te der um probleminha assim, por exemplo, ó, qual um probleminha aqui, ó, por exemplo, ó, aqui mede 2, aqui mede 10 e a altura aqui mede 5. Eu quero saber quanto equivale essa distância aqui C. Quanto equivale isso daqui? Aí, como é que você faz? Isso daqui é o A, né? Que é 10. Esse aqui é o... Desculpa, esse aqui é o contrário. Bom, só para manter a uniformidade aí do negócio. Eu quero saber qual que é essa distância B aqui. Ó, o C vale 2, o B eu não sei quanto é que é, o H vale 5 e o A vale 10. Aí qual que é a relação que eu preciso para calcular o B? É esse cara aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. O C vale 2, o B eu não sei quanto é que é, o H vale 5 e o A vale 10. Então vai ficar 10 vezes 5 dá 50, dividido por 2 dá 25. Então B igual a 25. Entendeu? Essas relações são bem importantes porque elas facilitam o cálculo dessas distâncias do triângulo retângulo. E da onde que partiu isso? Partiu dessa semelhança aqui, ó. Esse triângulo aqui, que é o triângulo 1, ele é semelhante ao triângulo 2, que é semelhante ao triângulo 3. Semelhante não significa congruente, ele significa que eles têm os lados proporcionais, certo? Então, daí, pessoal, a gente vai usar bastante e vai ter um monte de situações aí que isso daí vai ser útil, tá bom? Que mais? Falamos sobre relações triângulo retângulo. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Que é sobre uma coisa agora que é também bem importante na geometria, já é de circunferência, são relações de circunferência, de ângulo central com ângulo que engloba o mesmo. Pode cair isso também no vestibular, pessoal. É bom vermos isso daí, tá? Quer ver? Isso aqui, por exemplo, ó. Vamos lá. Vou desenhar uma circunferência. Vou tentar de novo. Esta circunferência.
Faz de conta que é uma circunferência. Isso aqui, ó, o que é o centro da circunferência, aqui é o ponto A. Tem dois segmentos de reta, esse aqui é o ponto B. Ó, logicamente, o que que acontece aqui, ó? Eu digo que este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, tá? Aí eu tenho um ponto D aqui, que está enxergando também os mesmos dois pontos. Eu quero saber qual que é o valor deste ângulo aqui, ó. Este ângulo X aqui, quanto é que vale? Pessoal, a gente vai deduzir umas relaçõezinhas aqui que vão ser bastante úteis e vai facilitar a gente calcular esse ângulo aí. Que conceitos que vocês precisam saber para calcular esse ângulo aqui? O C é o centro da circunferência, certo? Então isso aqui é um raio. Então CB é um raio e CA também é raio, tá? Aqui é o ponto D, certo? A gente sabe que do D para o C também é um raio, tá? Então, vou desenhar aqui, tentar desenhar aqui maior e explorar esses conceitos aí, ó. Vamos lá. Como é que era o negócio? Aqui era o A, aqui é o B. Sempre é bom fazer umas figuras bem grandes para vocês. Aqui é o ponto D. Eu estou querendo saber o que? Ó. Eu estou dizendo que aqui é 60 graus. Eu quero saber quanto é que vale este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. É o ângulo X. Quanto é que ele vale? Esse cara aqui, sendo que esse daqui é 60 graus, tá? Bom, o que que a gente vai usar? Como eu estava falando, propriedade da circunferência e propriedade de triângulo isósceles. São duas coisas que a gente vai usar nessa discussão aqui que vão resolver o nosso problema. Do C para o A, isso aqui é o raio. Do C para o B também é o raio. Do D para o C também é raio. Pessoal, você lembra do triângulo isósceles? Triângulo isósceles, o que que era o triângulo isósceles? O triângulo isósceles era um triângulo que tinha dois lados iguais. Aqui era, por exemplo, 1, a medida aqui era 1 também. E aqui era alguma outra coisa, não sei o que que é, vamos botar que seja 2, vai. Não, vai ser qualquer coisa aí, vai. 1,5. 1,5. Qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que quando o triângulo é isósceles, ou seja, que ele tem dois lados iguais, os ângulos da base são iguais. E essa informação é muito importante. Por que que ela é muito importante? Porque nessa nossa figura aqui, tem várias coisas que tem triângulos isósceles aqui, ó. Se eu, por exemplo, juntar o A com B, aqui, A com B, olha, presta atenção no triângulo ABC. O triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles. Por que que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. O lado AC é igual ao lado BC. Porque AC e BC medem R. Então esse triângulo aqui é isósceles. Então este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui Z, é igual a este ângulo Z aqui. Opa, feio. Não parece um Z. O Z. Tá? Este ângulo é igual a este ângulo. Tem outro triângulo que é isósceles também, é o triângulo ADC. O triângulo ADC. Ó, aqui, olha, é raio e aqui também é raio. Então é um triângulo que tem dois lados iguais. Então ele é isósceles também, certo? Isósceles também. Então, qual que é a propriedade dele? Que esse aqui, por exemplo, mede que ângulo aí que eu vou botar? Mede W, vai? Aqui também é W. Tá? É um ângulo. Aqui também é outro triângulo que é isósceles. O triângulo DCB. Triângulo DCB.
também é isósceles. Estou escrevendo isso aqui tudo isósceles. Porque, ó, se aqui for, por exemplo, o ângulo, sei lá, Y, aqui também é Y, certo? Também é Y. Vocês entenderam, pessoal? Então, então tem algumas características desses. Qual seria o valor do W, por exemplo, pessoal? Qual que seria o valor do W? Será que a gente tem condição de saber? Não sei, vamos ver. Este ângulo aqui, olha, eu não sei quanto é que é. Aqui é Y, aqui é Y, aqui é W, aqui é W, aqui é Z, aqui é Z. Aqui eu vou chamar que é, por exemplo, é o ângulo P. E aqui eu vou dizer que o ângulo também é P. Porque se vocês notarem, pessoal, aqui é o C, certo? Ponto C. Este negócio aqui, este triângulo aqui, ADC, ele é congruente ao triângulo DCB. Ele é congruente, ele é mesmo tamanho. Então esse ângulo aqui é P, esse ângulo aqui também é P. Então tem várias relações que você pode tirar daqui, ó. Primeiro, olha, aqui está fechando, certo? Eu posso dizer, está fechando um 360 graus. Então eu posso dizer que P mais 60 é igual a 360. Isso aqui baseado que nos ângulos, a soma dos ângulos que formam a circunferência inteira é 360 graus, certo? O que eu posso dizer também? Ó, isso aqui é um triângulo isósceles, DAC. DAC é um triângulo isósceles. Então, eu posso ver esse triângulo aqui e soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. Bom, primeiro vamos calcular o P aqui. Aqui o 2P é igual a 360 menos 60, que dá 300. Então o P aqui vai ser igual a 150 graus, certo? Esse aqui é o P. Então isso aqui é 150 graus. Agora o que eu faço? Ó, se eu pegar o triângulo DAC, eu posso dizer que este ângulo mais este ângulo mais este ângulo dá 180 graus. Ou seja, W, isso aqui do triângulo DAC. Do triângulo DAC eu tiro que W mais 150 é igual a 180 graus. Daí eu faço 2W é igual, 150 passa para lá com negativo, então é igual a 30. W igual a 15 graus. Tá? W igual a 15 graus. Do triângulo DAB, eu posso tirar o quê? Eu posso tirar que Y mais 150. Então Y mais 150 é igual a 180 graus. Estou usando as relações que a gente viu lá na aula passada, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então aqui vai dar 2Y é igual a 180 menos 150 dá 30. Y é igual a 15. Opa, pessoal, aqui eu já descobri, olha. Eu queria saber o valor do X, certo? O que era o X? O X ele é igual ao W mais o Y. Como eu sei que o W vale 15 e o Y vale 15, então o X vai ser igual a quanto? 15 mais 15, que é 30 graus. Opa! Então, descobrimos uma coisa interessante agora. Descobrimos o seguinte, que se eu tiver uma circunferência com um ângulo aqui interno, por exemplo, de 80 graus, quanto é que vai ser esse ângulo aqui? Este ângulo aqui, alfa. Vai ser sempre a metade. Vai ser sempre a metade. Alfa é igual a 80 sobre 2, que é 40. Porque, olha, aqui era 60, certo? O ângulo central era 60, este ângulo aqui deu 30. Se esse daqui é 80, esse daqui vai ser 40. Se ele fosse o quê? Se ele fosse 90, aqui 90, esse ângulo aqui quanto é que seria? Este ângulo beta aqui. Esse beta aqui seria igual a 45 graus, que é metade de 90, entendeu?
É assim, pessoal. Então, fizemos uma construção legal aí, já definimos mais uma coisa aí que é o ângulo central, tá bom? Vamos para mais uma coisa que é o seguinte, espera só dar uma... Vamos fazer mais uma coisa, que agora eu prometi que ia fazer uns exercícios aqui sobre divisão, então vamos fazer esses exercícios de divisão. Vou dar uma recordada aqui sobre divisão. O que é? O cachorro vai estar, hoje está atacado. Não, paciência com o cachorro. Vamos lá. Eu quero fazer umas divisões aqui. O que é a divisão? Divisão é você pegar o que é o mais simples que tem lá da divisão. Pegar uma barrinha de chocolate aí com 10 tabletinhos, certo? E dividir, por exemplo, para duas crianças aí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10 tabletinhos e... certo? Estou querendo dividir o 10 tabletinhos para duas pessoas. Então, o que é? Ó, você vai fazer, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5... Fica com o Joãozinho, certo? 5 aqui, e os outros 5 vão ficar com a Mariazinha. Esse aqui é do João e esse aqui é da Maria, certo? Então dividir os 5 por duas pessoas, desculpa, dividir os 10 tabletes por duas pessoas, vai dar 5. Por quê? 5 vezes 2 dá 10, certo? Que vai dar resto zero. Isso aqui é o resultado, né? Resultado da divisão. Esse daqui é o resto. Deu o resto zero. Tá? Resto zero. Então eu dividi dois números inteiros e não sobrou nada. Cada um ficou com 5 tabletinhos, tá? Ficou com 5 tabletinhos. Agora, por exemplo, se eu tivesse dividido em vez de duas pessoas, se fossem 3 pessoas, como é que eu iria fazer? Eu ia pegar... Aqui eu tenho os mesmos 10 tabletinhos, só que agora eu estou pegando o número de tabletinhos dividindo por uma pessoa a mais. Vai complicar um pouco, porque agora não vai dar. Eu poderia primeiro dividir simplesmente assim, ó. 10 dividido por 3 pessoas, por isso que agora é João, Maria e Ricardo, certo? Se eu tenho 10 dividido por 3, qual o número que multiplica por 3? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? O 3 cabe 3 vezes, 3 vezes 3 dá 9, menos 10 sobra 1, certo? Isso aqui é o resto. Isso é uma primeira forma de dividir. Ou seja, eu dividiria os 10 tabletes para as 3 pessoas, cada um ficaria com 3 e um tablete sobraria. Tá? Mas, isso se eu fizesse uma divisão de números naturais, né? Se eu quisesse agora ir para números reais, eu posso continuar essa conta. Eu baixo um zero imaginário e boto uma vírgula aqui. E continuo a dividir. 10 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Subtrai, sobra 1. Aí eu venho com outro zero imaginário. 10 dividido por 3 dá 3. 9 dá 1. E aí vai embora, certo? Vai ficar uma dízima periódica que a gente vai estudar depois, tá? Então deu 3,33. Então ficaria assim, ó. Esses 3 primeiros aqui ficariam do João,
esses 3 aqui da Maria, esses 3 aqui do Ricardo. E o último a gente dividiria em 3 partes, ó, esse aqui é do João, da Maria e do Ricardo, entendeu? Daria esse, que é 1/3 da última barra, entendeu? Então isso daí é a forma de dividir. O que eu poderia fazer agora, pessoal? Eu poderia ter uma outra conta aí para dividir, que era, por exemplo, o 6,25, aí eu já estou dividindo números reais, tá? Estou dividindo 6,25 por 1,25. Estou dividindo dois números reais. Então, como é que eu divido dois números assim reais? Eu pego assim 6,25 dividido por 1,25. Aí eu conto quantas casas tem depois da vírgula. Tem uma, duas. Aqui também tem uma, duas. Opa, se ambos têm o mesmo número de casas, eu posso cortar a vírgula e dividir o número, que sou 625, por 125. Dividir simplesmente isso daí diretamente. Essa conta que era de dois números reais, né, com vírgula e tudo, vira a divisão de 625 por 125. Aí eu tenho que ver quantas vezes o 125 cabe dentro dos 625. Aí eu teria que ficar multiplicando, tá? O 125, por 3. Opa, dá 3 vezes 5, preciso saber bastante tabuada, tá? 3 vezes 5 dá 15, vai 1, fica o 5, vai 1. 3 vezes 2 dá 2, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. 3 vezes 1 dá 3, 375. Pô, não estourou. Eu tenho que ir multiplicando os 125 por vários números até ele... Ó, vamos ver se eu multiplicar por 6. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 2 dá 12, mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7. Opa, estourou. O 750 é maior do que o 625. Então não pode ser o 6. Então vou tentar o 5. 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Opa, deu exatamente 625. Então 625 menos 625 vai dar 0, 0, 0. Então esse número aqui vai dar 5, exatamente 5. Não sobrou nada, certo? 6,25 dividido por 1,25 deu 5. Beleza? O que eu poderia agora, para concluir a aula, vou fazer mais uma última conta aqui, que seria a conta, por exemplo, essa daqui, ó. Que conta aqui é? Eu posso pegar o o 0,4 e 1,25. Opa, 1,25 dividido por 0,4. Isso é complicado de dividir? Vamos ver. Primeira coisa, pessoal, eu coloco nesse jeitão aqui, né? 0,4 é o quociente. É divisor, dividendo e quociente é o que está aqui, tá? Mas não interessa, não precisa saber esses nomes não. O que você precisa saber, ó? Eu estou pegando um número que tem dois números depois da vírgula. E esse daqui, um número que tem uma casa só depois da vírgula. Então, a primeira providência que você tem que fazer é igualar o número de casas. É botar um zero aqui. Como é que eu faço para ficar com o mesmo número de casas? Bota zero. Certo? Agora ficou 1,25 dividido por 0,40. Mudou alguma coisa? Não. 0,4 e 0,40 é a mesma coisa. Não mudou nada. Só que agora tem uma grande vantagem, porque agora eles têm o mesmo número de casas depois da vírgula. Então o que eu posso fazer? Eu posso cortar. Então isso aqui virou, esse zero na frente aqui não tem valor nenhum. Ficou uma divisão entre 125 dividido por 40. Eu vou até reescrever aqui, ó. É a mesma coisa que dividir 125 por 40.
Aí a coisa vai ficar bem parecida, pessoal. Vamos lá? Quantas vezes o 40 cabe dentro do 125? Bom, pessoal, uma coisa. Se eu pegar o 3 vezes o 40, vai dar 120. 3 vezes o 40 dá 120. Se eu pusesse o 4 aqui, ia estourar. Ia dar 160, já era maior que o 120. Então tem que ser 3. Aí eu faço 125 menos 120, vai sobrar 5, aqui é 0, 0. E aí... Mas eu paro por aí? Não, não vou parar por aí não. Eu vou botar uma vírgula aqui e inventar um 0 lá de cima. Então agora deu 5, esse 5 virou 50, porque eu botei a vírgula aqui, e eu estou dividindo 50 por 40. 50 por 40, quantas vezes o 40 cabe dentro do 50? Uma vez só. Uma vez 40 dá 40, para 50, opa, sobra 10, certo? Sobra 10. Vamos continuar a conta ainda. Baixa outro zero lá, um zero imaginário, deu 100 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 100? Duas vezes. Que 2 vezes 40 dá 80. Para 100, sobra 20, certo? Sobra 20. Dá para fazer? Vamos continuar. Baixa mais um zero imaginário lá com 200. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 200? Opa! 5, porque 5 vezes 40 dá 200. 5 menos 40 dá 200. Aí 200 menos 200 dá 0, sobrou 0. Ou seja, essa conta aqui deu 3,125. Entendeu? Deu um número quebrado, mas... Então, pessoal, não se assustem com divisões, tá? É só seguir esse processo aqui. A gente vai fazer mais exercícios e tal, mas vai praticando. Traz aí mais umas contas para fazer. A divisão é uma coisa básica que ela é usada aqui na matemática extensivamente, na física, até na química, todos esses cálculos aí, muita coisa cai em divisão. E se vocês se atrapalham com a divisão, não chega no resultado que é certo e erra a questão, entendeu? Então, vamos aprender a divisão corretamente, tá bom? Eu peço que vocês aí para a próxima aula, vocês passem para a gente aí quais os assuntos que vocês querem ver. Eu passei muito assunto hoje, muito rapidamente, uma aula aí de 1 hora, nem isso, quase 1 hora. Passei bastante informação, mas não vou continuar não, porque senão a aula vai ficar muito pesada. Eu acho melhor vocês pegarem a aula, estudarem, passarem os exercícios e me passa aí os assuntos que estão preocupando mais vocês, os assuntos que vocês estão precisando, acha que vai cair na prova e tal. Passa aí pra gente que a gente vai estudando junto, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos e até a próxima aula. Vê se passem para mim as dúvidas, tá bom? Até mais, boa noite.